Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repete comigo. Que o corpo e o sangue de Cristo toque em mim nesta noite. Que o corpo e o sangue de Cristo toque na minha carne, toque no meu corpo. Que o corpo e o sangue de Cristo cure toda a ansiedade. Que o corpo e o sangue de Cristo me liberte de todo pânico, me liberte de toda a ansiedade. Que o corpo e o sangue de Cristo me liberte de todo medo. Que o corpo e o sangue de Cristo me liberte de toda rejeição. Que o corpo e o sangue de Cristo me cure de toda enfermidade. Você que está enfermo, que o corpo e o sangue de Cristo possa curar toda a enfermidade agora. Pelo poder do corpo e do sangue de Cristo, que eu seja livre de todos os ataques do demônio. Pelo poder da hóstia consagrada, seja destruído todo o poder de Satanás na minha vida. Pelo poder da hóstia consagrada, eu seja curado fisicamente. Pelo poder da hóstia consagrada, eu seja curado interiormente. Pelo poder do corpo e do sangue de Cristo, nós sejamos inundados nesta noite pelo amor de Deus. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém? A passagem bíblica que nós vamos conversar hoje, que nós vamos meditar um pouquinho sobre ela, é João 6, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 53 a 54. Esse Evangelho de São João, esse capítulo 6 de São João, ele fala sobre a Eucaristia. Ele fala sobre o corpo e o sangue de Cristo, desse sacramento de cura que é a Eucaristia. Que o Espírito Santo possa colocar em nosso coração o amor à Eucaristia, um entendimento sobre a Eucaristia. E que desse momento agora, aqueles que têm dúvidas sobre a Eucaristia, dúvidas sobre a Igreja Católica, que o Espírito Santo possa dissipar todas essas dúvidas, pela intercessão da Virgem Maria. Que seja uma noite de derramamento do Espírito Santo, uma noite de batismo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos deve amar a Eucaristia. Vou pegar a Bíblia de vocês, João 6, do 53 ao 54. Então Jesus lhes disse: em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Forte esta passagem que Jesus vem nos trazer. E todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, ele vai nos tratar sobre a Eucaristia. Ele vai tratar sobre o corpo e o sangue de Cristo. Ele vai nos tratar sobre esta festa. Porque a Eucaristia não é um símbolo, né? Uma pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. Mas a Eucaristia, ela não é um símbolo. Ela é o próprio corpo e sangue de Cristo. Olha o que a palavra vai dizer. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus, ele vai dizer: este é meu corpo, este é meu sangue, minha carne verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Então, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós possamos ter a vida em Cristo, nós precisamos ter esse contato, essa experiência, esse relacionamento com o corpo e com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que o tema de hoje é Eucaristia, sacramento do amor que cura. E muitas vezes, se nós não tivermos um entendimento bíblico e um entendimento no Espírito, a gente não consegue entender, a gente não consegue viver a Eucaristia. Se a gente for acompanhar todo esse capítulo 6, lá no final,
muitos daqueles que seguiam Jesus abandonaram ele por causa dessas palavras. E quantos hoje ainda abandonam Jesus? E quantos hoje nos criticam, a nós católicos, apostólicos romanos, por causa do corpo e sangue de Cristo? E Jesus ele vai dizer a Pedro: e vós também quereis ir, como os outros que foram embora diante desta palavra de Jesus, que é a Eucaristia? E Pedro, que é a voz da igreja, que é o primeiro papa da igreja, Pedro ele vai dizer: Senhor, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Por mesmo sem entender, porque a Eucaristia é um mistério, né? Mesmo sem entender, Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Pedro tinha feito uma experiência com Jesus, sabia que aquilo que Jesus falava era pura verdade, era pura realidade. Então Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Então hoje que o Espírito Santo, nesse processo de cura, a gente vai continuar. Nesse processo de cura que nós vamos viver, gente, não existe cura sem Eucaristia. Não existe vida sem a Eucaristia. Existem muitos e muitos hoje, se a gente fosse pesquisar, santos católicos, santos com corpos que não se corromperam. Santa Bernadette, tantos outros, a língua de Santo Antônio, tantos corpos de santos que estão inteiros. Depois de anos e anos de morte, séculos que morreram, eles continuam sem se decompor, não viu a corrupção. E todos esses corpos, todos eles são católicos. Por quê? A Eucaristia. Existe hoje teólogo católico, mas ex-pastor protestante, Scott Hahn, Dr. Scott Hahn. Ele já esteve pregando na Canção Nova. Existem uns livros dele. Para aqueles que têm dúvidas sobre a Igreja Católica, eu aconselho a você a ler os livros dele, a ler os livros do Scott Hahn. Tem um livro dele que chama Todos os Caminhos Levam a Roma, que fala sobre a conversão dele à Igreja Católica, que fala... E ele era um teólogo, ele era um pastor protestante bem estudado, ele era professor, ele dava aula, ele ensinava outras pessoas. Tantos outros livros dele, O Banquete do Cordeiro, tantos outros, mas tem um livro dele que fala que todos os caminhos levam a Roma. Ele vai contar o testemunho da vida dele e como que ele saiu do protestantismo e veio para a Igreja Católica. Ele estudando o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele entendeu que o Apocalipse falava da missa, falava da Eucaristia, falava da Eucaristia. Tanto uma frase que eu usei hoje, que nós usamos, né, que nós postamos na página da missão: a Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. A gente vai voltar nessa frase. Eu quero falar uma coisa muito importante, gente, para o nosso processo de cura, para o nosso processo de conversão, de felicidade, para vivermos o céu na nossa vida, é o sacramento da confissão. Nós precisamos, como os católicos, gente, porque todo o nosso processo de cura que nós trabalhamos, de cura interior, ela não existe sem Deus, ela não existe sem atitudes nossas, ela não existe sem um levantar nosso e ir atrás dessa cura. E se tem uma coisa que nos atrapalha no nosso processo de cura, é o pecado. O pecado ele barra, ele impede muitas vezes a graça de Deus de agir na nossa vida. A confissão ela é um sacramento de cura. Quantas curas, quantas libertações eu já recebi na minha vida através de uma confissão. Qual foi a última vez que você se confessou? Muitas vezes nós falamos assim, né? Eu não vou confessar com o padre não, porque o padre é homem que nem eu, o padre peca. Mas a gente deveria falar assim também: eu não vou ao médico, porque o médico morre que nem tantas pessoas morrem. O médico vai morrer um dia, como eu também um dia eu vou morrer. A gente deveria parar para pensar nisso. Ah, mas quem é o padre? Mas aí, gente, eu vou falar uma coisa para você. Vamos ler na Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 20, de 21 a 23, anota aí. Evangelho de São João, capítulo 20, de 21 a 23.
Jesus ele diz o seguinte lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, do 21 a 23. Soprou sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre os apóstolos e falou: recebei o Espírito Santo. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós reterdes, serão retidos. Olha o sacramento da confissão, foi Jesus que instituiu. Jesus, quando ele institui a Pedro, quando ele chama Pedro, fala: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E na pessoa de Pedro, Jesus institui a igreja católica. Jesus fala: eu te dou a chave do reino, quem você ligar no céu será ligado, quem você desligar será desligado. Olha, então a autoridade vem aí. Gente, os exorcistas eles dizem que a confissão é mais poderosa que o exorcismo, porque o exorcismo ele arranca o demônio do corpo, mas a confissão ele arranca o demônio da alma. Quantas pessoas que hoje o saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele vai dizer que os consultórios dos psicólogos estão lotados porque os confessionários estão vazios. São João Paulo II nem eu estamos falando que não devemos procurar consultórios de psicólogos, mas muitas coisas que nós passamos, nós vivemos, poderiam ser resolvidas pela boa confissão, porque ali na confissão eu recebo o abraço de Jesus. É um abraço misericordioso. Quando o Padre diz sobre mim: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, Deus me perdoou. A igreja, porque quando nós pecamos também, nós não ofendemos só a Deus, nós ofendemos, eu ofendo a mim mesmo, eu ofendo meu esposo, a minha esposa, eu ofendo os meus filhos, eu ofendo as pessoas da comunidade que eu vivo. Então, gente, nós precisamos, às vezes, gente, essa ansiedade que você está passando, essa síndrome do pânico, esses medos, essa compulsividade, você receberia, eu não vou dizer que é uma coisa mágica, que você vai chegar lá e vai ser curado, mas você vai receber uma força sobrenatural através do sacramento da confissão, que na nossa cidade alguns padres estão atendendo, na Americana tem alguns padres que estão atendendo. Procura. Na sua cidade pode ser que tenha algum padre que esteja atendendo, mas nós precisamos, qual foi a última vez que você confessou? Porque quando nós confessamos, nós tiramos o pecado, o lixo de dentro de nós. E também pelo sacramento da confissão nós buscamos, e nós podemos viver melhor a Eucaristia. Nós podemos viver melhor o corpo e o sangue de Cristo. Nós podemos viver. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Por que eu trouxe a Eucaristia, gente? Padre Robert de Grandes, hoje falecido, ele tinha um grande ministério de cura, e um outro irmão dele, que também é sacerdote, o irmão dele também é sacerdote, procurou ele, e ele estava saindo em missão. Falou: Robert, ora por mim, que eu descobri que eu estou com leucemia. Aí o padre falou: eu estou saindo, estou atrasado, estou perdendo o avião. O padre Robert de Grande falou para ele assim: mas na hora que você estiver celebrando a missa, você pede para Jesus trocar o sangue seu pelo dele. O padre Robert de Grande foi viajar, quando voltou, quando ele chegou, o irmão dele veio agradecer ele, porque a leucemia tinha sumido. Nós não temos noção do que é a Eucaristia. A Eucaristia é a nossa vida, gente. A Eucaristia é o nosso alimento. São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, no capítulo de 28 a 30, sobre a importância da Eucaristia e sobre também os cuidados que nós devemos tomar com a Eucaristia. São Paulo ele vai dizer que porque no meio de vós há tantos mortos, há tantos doentes, há tantas pessoas adoentadas espiritualmente, porque tem recebido o corpo e o sangue de Cristo de qualquer jeito. É por isso que nós precisamos buscar esse sacramento da confissão, que é um sacramento de cura, para nós podermos viver a Eucaristia, que é a cura das nossas fraquezas. A Eucaristia é o próprio Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do milagre de Lanciano, o milagre eucarístico de Lanciano. Gente, eu quero hoje meditar um pouquinho sobre a Eucaristia, porque sem a Eucaristia nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quanta falta tem nos feito a Santa Missa nesse tempo de pandemia. Essa é a maior angústia, a maior dor do nosso coração. Mas às vezes quantos de nós também
quando tinha Santa Missa, ou vivíamos de qualquer jeito a Santa Missa. Não dávamos importância, não íamos atrás, agora estamos desesperados querendo a Santa Missa. O que eu quero pedir para você é isso. O milagre eucarístico de Lanciano, um padre ele duvidava da Eucaristia e quando ele celebrava a Eucaristia, o vinho se coagulou, virou sangue. E a hóstia virou carne. Gente, isso faz mais de 700 anos. E esse milagre está lá, na Itália. Esse sangue não estraga, essa carne não estraga. E todo milagre da igreja, todo milagre que acontece na igreja, a igreja ela não comprova assim. A ciência estuda. E os cientistas estudaram e comprovaram. Pode lutar na internet. Que o sangue é um sangue judeu. O sangue de uma judia, né? Porque Jesus ele era judeu, só que o sangue de uma pessoa ele é o sangue humano do pai e da mãe, mas Jesus só teve mãe. O Espírito Santo não é carne, não tinha carne, então não tinha sangue. Então é o sangue de Maria e o sangue de Jesus é o mesmo sangue. E os cientistas também chegaram à simples conclusão que a carne, que aquela carne que aquela hóstia que virou carne, é pedaço do miocárdio do coração. Então Jesus ele dá a sua própria, ele dá a sua melhor carne, ele dá o seu próprio coração por nós. Então Jesus ele dá a sua vida. Jesus ele dá a sua vida por nós. O seu coração é para que nós possamos entender a Eucaristia. Gente, porque se a gente quer viver uma experiência de Eucaristia, se nós quisermos viver uma experiência de salvação na nossa vida, de cura interior, de sermos felizes, você quer vencer essa depressão, você quer viver essa ansiedade, essa síndrome do pânico, esses medos, você quer muitas vezes ser curado de doenças e enfermidades, volta para a Eucaristia. Primeiramente volta para o sacramento da confissão e a partir daí volta para a Eucaristia. Volta para a Santa Missa. Eu trouxe até algumas frases de santos que falavam sobre a Santa Missa para a gente meditar um pouquinho. São Bernardo de Claraval ele vai dizer: fica sabendo, ó cristão, que mais merecimento nós temos em ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Gente, nenhuma obra de caridade, e a caridade é muito importante, nós não temos noção do que é a caridade, tem tanto valor que nem a Santa Missa. Santa Margarida Maria Alacoque ela vai dizer: nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Jesus ele aparece. Até o próprio João Evangelista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vai dizer que ele veio para destruir as obras do demônio, se nós nos afastamos da Eucaristia. Eu quero falar com você: há quanto tempo você se afastou da Eucaristia? Há quanto tempo você se confessou pela última vez? Quando nós nos afastamos da Eucaristia, nós damos poder ao demônio, nós damos poder a Satanás, porque nós afastamos. Santa Teresinha do Menino Jesus, se eu não me engano, vai dizer: o céu é Deus e na minha alma Ele está. O céu é Jesus, Ele está na minha alma pela Eucaristia. E muitas vezes nós estamos vivendo certas situações, muitas vezes de infernos na nossa vida, porque nós nos afastamos do céu, que é Jesus. Ah, mas Leandro, eu sou uma pessoa de missa, eu sou uma pessoa de sacramento da confissão. Pode ser que muitas vezes nós não estamos vivendo isso que nós vivemos, estamos vivendo de qualquer jeito. Ou não estamos vivendo de qualquer jeito, mas está faltando uma maior intimidade. É hora de, na Eucaristia, nós colocarmos o nosso coração e pedir para Jesus curar o nosso coração. Porque nós vamos na Santa Missa e não vemos a hora da missa acabar para nós irmos embora para casa. Gente, o que isso tem a ver com cura? Tem tudo a ver com cura. Tudo. Porque Deus é a cura. Santa Catarina de Gênova vai dizer: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Olha que forte. O tempo
passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado. É o tempo que eu passo diante de Jesus Eucarístico, do Santíssimo Sacramento do altar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção muito bem no que eu vou falar agora. É o seguinte. Nós temos uma graça muito grande que são as televisões católicas que transmitem momentos de adoração. E principalmente nesses momentos de pandemia ou à noite, que não temos igreja aberta. Ou nesse momento de pandemia, muitas igrejas em muitas cidades estão fechadas, que nós não podemos fazer visitas ao Santíssimo Sacramento. Nos ajuda muito. Só que não substitui a adoração presencial, aquela que nós vamos diante de Jesus Eucarístico. A Santa Missa, nesse momento, pela TV, nos vale muito, porque nós não temos a Santa Missa presencial. Mas só que quando voltar a Santa Missa presencial, essa daí, se a gente deixar de ir na presencial e nessa, quando nós temos condição de ir na presencial, essa daí não vai ter muitos efeitos na nossa vida. Nós só podemos assistir uma missa presencial quando não tem como, ou só podemos assistir uma missa online quando não tem como a gente assistir uma missa presencial. E se nós temos, gente, não troca uma adoração presencial que você pode ir ao sacrário por uma adoração na TV. É bom da TV? É. Ajuda. Quantas vezes eu fui tocado, fui curado e gente, não estou falando que não é para fazer, mas nós temos que ir ao sacrário. São João Bosco ele vai dizer: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Então São João Bosco falou: se a gente conseguir todos os dias, nem que seja breve. Existe uma história de um homem que ele passava na igreja todos os dias. Ele ia diante do sacrário, se inclinava e saía. O padre via tudo aquilo. Todo dia aquele homem fazia a mesma coisa. E um dia esse homem parou de vir, sumiu, não apareceu mais. E o padre foi fazer uma visita no hospital, chegou no hospital, viu esse homem lá. E o padre falou: hoje eu vou tirar minha dúvida, eu vou perguntar para ele. Aí o padre falou: olha, eu te via você todo dia chegando na igreja, passava na frente do sacrário, né? Fazia genuflexão e saía. Eu só queria entender o que você fazia tão rápido. Olha, padre, eu estava fazendo a hora do meu almoço, eu não tinha tempo. Eu só passava lá e falava assim: oi Jesus, eu sou José. E hoje, dessa cama de hospital, todo dia Jesus passa por aqui e fala: oi José, eu sou Jesus. Ele falava: oi Jesus, eu sou José. E hoje Jesus falava para ele: oi José, eu sou Jesus. A Eucaristia. Questão da adoração, gente. Se você não tiver como ir no sacrário, não se preocupa, faça. Vale. Tantas orações de canção nova, tantos. Eu acompanho, nós acompanhamos, minha esposa acompanha, às vezes ficamos de madrugada, e é adoração. Mas se nós temos a oportunidade, vamos ao sacrário também. Vamos lá e depois à noite nós assistimos em casa. É Jesus, mas não é a mesma coisa. Então, a não ser que não tenha condição de ir. São João Paulo II ele vai dizer uma coisa muito importante. Eis aqui o tesouro da igreja, o coração do mundo, o penhor da meta, pela qual mesmo inconscientemente suspira todo homem. Olha que forte. São João Paulo II, eis aqui o tesouro da igreja. O tesouro da igreja. O coração do mundo. Gente, tinha um santo, eu não lembro o nome agora, que ele fala: um domingo sem missa é como se nós vivêssemos uma semana sem sol. Imagina se o sol não se aparecesse por uma semana. Imagina o mundo sem sol. O mundo sem sol seria só trevas. O mundo sem missa é só trevas. É que muitas vezes nós nos acostumamos. É que nem um exemplo, os caminhoneiros, né? A gente sempre teve os caminhoneiros, mas nunca valorizamos, nunca vimos a importância. O dia que eles pararam, o Brasil parou. Aí nós vimos a importância do caminhoneiro. Então, e hoje também que nós estamos sem missa, nós vemos a importância da Santa Missa, a importância da Eucaristia. Mas me chamou o penhor da meta,
Aquilo que nós buscamos, gente, olha o que o Papa João Paulo II vai dizer, pela qual mesmo inconscientemente suspira todo homem. Inconscientemente, às vezes nós não sabemos. Sabe esse vazio que você tem dentro do seu coração? Sabe isso que você está buscando preencher e nada preenche? Há um vazio essencial dentro de você, há uma angústia dentro de você que nada preenche essa angústia. Você pode fazer festa, pode fazer o que for. Encher a cara, beber, se divertir, fazer o que você assistir filme, assistir televisão, jogar futebol, fazer um monte de coisa. E não preenche esse vazio porque a sua alma está pedindo por Jesus Eucarístico. A sua alma está pedindo por Jesus Eucarístico. São João Paulo II, o grande homem dos nossos tempos, ele vai dizer que inconscientemente todo homem suspira pela Eucaristia. Olha que forte. Gente, coloca uma coisa no seu coração. Quando você sair, quando acabar essa pandemia, que as igrejas se abrirem, volta para a Eucaristia. Volta para a Eucaristia. Volta para Jesus. Se perto da sua casa tem uma igreja aberta, e está aberta, vá amanhã mesmo, vai no sacrário, vai diante do sacrário e rasga o seu coração. Essa semana eu fui me confessar, enquanto a Cristina confessava, eu fiquei diante de Jesus Eucarístico, diante do sacrário, e eu não falei nada, eu fiquei em silêncio. Eu fui tomado por um amor. Eu também estava ansioso, estava preocupado, eu fui tomado, Deus foi me amando pela Eucaristia de tal forma que nós não temos noção. Sabe, o seu coração precisa da Eucaristia. Você precisa da Eucaristia. Faça o teste para ver. E para terminar, uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório: ficai certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida. Olha que forte. Ficai certo de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida. Gente, nada nos dá força como a Eucaristia. Nada nos dá força contra o Santíssimo Sacramento. Voltemos para o seio da igreja, voltemos para a Eucaristia. Jesus está nos esperando. Jesus não quer saber quanto tempo você ficou longe dele, longe da Eucaristia. Jesus, ele quer você. Jesus, ele quer sentir você. Mas Jesus quer que você sinta ele. Porque, gente, na Eucaristia nós somos devolvidos a nós mesmos. Na Eucaristia nós não sentimos gente. Na Eucaristia, gente, não tem explicação. Faça a experiência. Na Eucaristia nós somos amados por Deus. Volta para a Eucaristia. Isso, eu quero deixar duas coisas para você nesta noite. Primeira, sacramento da confissão. Jesus está te esperando. Ah, mas o padre da minha paróquia, ele é pecador. Nós também somos. Ele é ungido, ele é sacerdote, ele é uma persona Cristo, ele é a pessoa de Cristo. Ele recebeu da igreja, aquilo que ele recebeu da igreja nada pode tirar. A partir do momento que ele impõe as mãos sobre você e fala: pelo ministério da igreja eu te absolvo dos teus pecados, meu irmão, o demônio foi expulso da sua vida. E tenha certeza que curas e libertações acontecerão na sua alma, na sua vida. Curas e libertações acontecerão na sua alma, na sua vida. E retornemos à Eucaristia. Se não temos como retornar à Santa Missa ainda, retornemos ao sacrário, onde tem igreja aberta. Retornemos ao sacrário. Se não tem sacrário aberto, se não tem como você ir, nesse caso, adoração pela TV, pela internet, né? Só no caso você não tiver como ir. Mas a Eucaristia é tudo na nossa vida. Gente, a cura interior, diante de tantas coisas que nós falamos sobre cura interior, rejeição, complexo de inferioridade e tantas outras coisas, isso que eu estou trazendo para vocês hoje é o que mais importante há. Porque a cura se dá na Eucaristia. A cura se dá na Eucaristia, que nós como católicos, apostólicos, romanos, muitas vezes não valorizamos isto. Nós não temos noção. Deixa eu falar uma coisa para você.
Existem pessoas que entram nas nossas igrejas para roubar nossos sacrários, para roubar as hóstias consagradas. Faz para quê? Para fazer orgia, para profanar, para cuspir nela. Porque esse povo que são satanistas, eles sabem muitas vezes que Jesus está ali. Mas muitas vezes nós, como católicos, apostólicos, romanos, não temos noção nem o respeito pelo Cristo Eucarístico que está ali, pelo Jesus que está ali. Você quer ser curado? Você quer viver uma vida pela qual você foi chamado para viver, uma vida em Deus, uma vida cheia de alegria, de paz? Só na Eucaristia. Volta hoje para a confissão e volta hoje para a Eucaristia. E que o Espírito Santo te leve de volta ao seio da Santa Igreja Católica. Que o Espírito Santo te leve ao sacrário nesta noite. Que o Espírito Santo te leve ao confessionário nesta noite. Que o Espírito Santo te liberte de toda e qualquer ação de demônios, de espíritos malignos que atrapalha você a viver essa fé com a igreja. Que o Espírito Santo te conceda a graça de você perdoar. Porque se você tem mágoas com padres, pede ao Espírito Santo a graça de perdoar. Você não pode deixar de perder a sua vida, por causa de perder a sua alma, por causa de pessoas, de pastorais, de movimentos. As pessoas erram, as pessoas falham, nós também erramos. Vai dizer que você nunca errou na sua vida. Eu errei, quantos erros eu tenho? O padre, ele é homem. Muitas vezes nós falamos mal deles, mas não temos a coragem de rezar uma Ave Maria por ele. Mas se você saiu da igreja por causa de pessoas, você não estava ali por causa de Jesus, você estava ali por causa de pessoas. Se eu saio da igreja por causa de pessoas, então eu não estava na igreja por causa de Jesus, eu estava por causa de pessoas. Agora, quando eu estou por causa de Jesus, gente, pode falar mal de mim, pode me criticar, pode me condenar, pode me julgar, mas eu estou ali por causa de Jesus. Nada me tira, é Jesus, é a minha vida. Abraça você mesmo e fala assim: Senhor, eu quero sentir pela força do Espírito Santo nesta noite o amor do Cristo Eucarístico. Eu quero ser amado por Jesus Eucarístico nesta noite. Eu quero já sentir de forma espiritual o poder da Eucaristia na minha vida, Senhor. Eu quero ser curado nas minhas emoções, eu quero ser curado dos meus traumas, das minhas feridas, pelo poder da Eucaristia, pelo poder da hóstia consagrada. Eu quero ser amado pela Eucaristia. Se você tem dúvidas da Eucaristia, fala: Senhor, eu tenho dúvidas da Eucaristia, mas me ama. Se é verdade isso que o Leandro falou, Senhor, me ama. Me ama pela Eucaristia nesta noite. Me cura pelo poder da Eucaristia nesta noite, Senhor. Cura o meu interior, cura os meus traumas, cura as minhas feridas, cura a minha ansiedade, cura a depressão, Senhor. Pelo poder da hóstia consagrada. Vai falando: Jesus Eucarístico, entra dentro de mim. Jesus Eucarístico, me possua nesta noite. Espírito Santo, gera em mim um amor à Eucaristia nesta noite, um amor à hóstia consagrada, um amor à igreja, um amor ao sacramento da confissão. Espírito Santo, me unja. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, me liberta nesta noite. Espírito Santo, me liberta de toda mágoa, decepção, frustração com a igreja, com as pessoas da igreja, com os homens da igreja. Mas leva, Espírito Santo, a voltar para Jesus. Sem Jesus, meu irmão, nós não somos nada. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.